Sinais dos Tempos, de Ellen G. White. A meditação diária para o ano de 2022 trata dos eventos finais. Nos últimos anos, percebe-se que os desafios atuais, trabalho, ansiedades, ocupações profissionais e o secularismo têm afetado seriamente nossa atenção e interesse para com os eventos proféticos. O pastor Alfredo Carlos Saz é o organizador e o pesquisador dessa coletânea de textos. Coletou-se ampla variedade de fontes do Espírito de Profecia, incluindo artigos de periódicos inéditos em língua portuguesa. Certamente, as orientações que iremos receber em 2022 nos estimularão a um relacionamento mais íntimo com Nosso Senhor Jesus Cristo. A meditação de 1 de janeiro. Cristo falou através dos profetas. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava, anteriormente testificado, os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 10 e 11. Ele, Cristo, proclamou a palavra de Deus como havia falado por meio de todos os profetas e ensinadores do Antigo Testamento. A vida de Cristo, que dá vida ao mundo, está em sua palavra. Foi pela palavra que Jesus curou doenças e expulsou demônios. Por ela, acalmou o mar e ressuscitou os mortos. E o povo deu testemunho de que a palavra dele tinha poder. Toda a Bíblia é uma manifestação de Cristo, é nossa fonte de poder. Pedro, ao pregar a Cristo, extraiu evidências das Escrituras do Antigo Testamento, começando por Moisés e os profetas. Estevão seguiu a mesma linha e Paulo adotou esses exemplos, dando provas inspiradas a respeito da missão, sofrimento, morte, ressurreição e ascensão de Cristo. Provou claramente a própria identidade do Messias por meio do testemunho de Moisés e dos profetas e mostrou que a voz de Cristo é que havia se manifestado pelos profetas e patriarcas desde os dias de Adão até aquele tempo. Toda a comunicação entre o céu e a terra, desde a queda de Adão, tem ocorrido mediante Cristo. Aquele que crê na instrução contida no Antigo e Novo Testamento, praticando o que Cristo ordenou, tem um Salvador sempre ao seu lado. Foi Cristo quem falou ao seu povo por meio dos profetas. O apóstolo Pedro, escrevendo à igreja cristã, diz que os profetas profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que o tempo ou que ocasião do tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que lhes havia de seguir. 1 de Pedro 1, 10 e 11. É a voz de Cristo que nos fala por meio do Antigo Testamento. O ensino de Cristo no Evangelho está em perfeita harmonia com o ensino de Cristo pelos profetas do Antigo Testamento. Os profetas falaram como mensageiros de Cristo no Antigo Testamento, tanto quanto os apóstolos expressaram a mensagem dele no Novo Testamento, e não há contradição entre esses ensinos. Continuando, meditação 2 de janeiro. Deus falava face a face com o ser humano. E ouviram a voz do Senhor Deus
que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre os árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? Gênesis 3, verso 8 e 9. Quando Adão saiu das mãos do Criador, carregava na própria natureza física, mental e espiritual uma semelhança com aquele que o formou. Deus criou o homem à sua imagem, Gênesis 1:27. E era seu propósito que quanto mais o homem vivesse, mais plenamente revelasse essa imagem, que refletisse mais completamente a glória do Criador. Todas as faculdades eram capazes de se desenvolver. A capacidade e vigor de cada uma aumentariam continuamente. Vasto era o dizimo oferecido para seu exército. Repetindo, vasto era o dizimo oferecido para seu exercício, glorioso campo aberto a pesquisas, o mistério do universo visível, as maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento. Jó 37:16. A comunhão face a face e coração a coração com o Criador era seu grande privilégio. O Santo Par não representava apenas dois filhos sob os cuidados paternais de Deus, mas alunos recebendo instruções do omnisciente Criador. Recebiam visitas de anjos e mantinham comunhão com o Criador, sem nenhum véu isolante entre eles. Estavam cheios de vigor, comunicado pela árvore da vida, e a capacidade intelectual deles era apenas um pouco menor do que os anjos. Os mistérios do universo visível, as maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento. Jó 37:16. Proporcionavam-lhe uma fonte inesgotável de instrução e encanto. Para Adão e Eva, no lar edênico, a natureza estava cheia do conhecimento de Deus, repleta de instruções divinas. Para os ouvintes atentos, continha a voz da sabedoria que falava aos olhos e era recebida no coração, pois comungava com Deus pelas obras criadas. Cristo foi o mestre de seu antigo povo, tão verdadeiramente como foi quando veio ao mundo revestido de humanidade, ocultando a própria glória em forma humana. Frequentemente aparecia a seu povo e falava com eles face a face, como um homem fala com um amigo. Ele, como um líder invisível, envolvia-se na coluna de fogo e de nuvem e falava ao seu povo por meio de Moisés. Os profetas, a quem ele havia carregado de uma obra especial, ouviam a voz de Deus para apresentar uma mensagem especial. Moisés aprendeu a lição tão perfeitamente que, embora o Senhor se revelasse a ele e falasse face a face, como um homem fala ao amigo, o servo não se exaltou. Continuando, meditação 3 de janeiro. Havia poder nas palavras de Jesus e ficavam maravilhados com a sua doutrina, porque a sua palavra tinha poder. Lucas 4:32. Os que abrem o coração para receber a verdade compreenderão que a palavra de Deus é o grande instrumento de transformação do caráter. A explicação das tuas palavras dá luz, declara o salmista, dá entendimento aos simples. E Cristo orou pelos discípulos: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito
e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. A mesma voz que chamou o homem criado do pó da terra à vida, também chamou o paralítico moribundo. E o mesmo poder que deu vida ao corpo renovou o coração. Aquele que na criação falou e tudo se fez, que ordenou e tudo aconteceu. Salmo 33:9 havia chamado à vida a alma morta em ofensas e pecados. A cura do corpo era uma evidência do poder que renovou o coração. Cristo ordenou que o paralítico se levantasse e andasse, para que saibais, diz ele, que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados. Nenhuma capacidade de raciocínio ou explicação pode esclarecer os porquês e os motivos da criação do mundo. É algo que deve ser compreendido pela fé no grande poder criador. Pela fé, devemos crer no grande poder de Deus mediante Jesus Cristo. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, não estão presentes aos olhos. Esta é uma questão que pode ser afirmada, mas o simples raciocínio nunca convencerá ninguém da veracidade da afirmação. A mais poderosa pregação da palavra e a leitura das Escrituras não serão capazes de transformar o caráter e salvar almas, a menos que o Espírito trabalhe com e por meio dos agentes humanos. O planejamento e a instrução não devem atrair a atenção para o eu. A palavra é um poder, uma espada nas mãos do agente humano, mas o Espírito Santo é um poder vital, é a eficácia que impressiona a mente. Todos eles serão ensinados por Deus. É Deus quem faz com que a luz brilhe no coração. O motivo pelo qual Deus pode fazer tão pouco por nós é que nos esquecemos de que a virtude viva no Espírito Santo atua pela combinação com o agente humano. É por meio da influência transformadora da graça divina no coração humano que o poder da palavra de verdade é revelado. A mensagem, proclamada em regiões onde ainda não foi ouvida, impressiona o coração. Parece ter maior poder para transformar o caráter do que quando é apresentada aos que já estão familiarizados com a obra. A verdade tem pouco poder no coração daqueles que andam contrários a ela, com o fim de obter vantagem própria, aqueles que seguem um proceder contrário aos seus princípios. Esses afirmam crer na palavra de Deus, mas não dão nenhuma evidência de que têm sido santificados por ela. Continuando, a meditação de 4 de janeiro. A inspiração nas Sagradas Escrituras. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro, capítulo 1:20 e o verso 21. Mas todos os que reverenciam a palavra de Deus, exatamente da forma como pode ser lida, todos os que dão o seu melhor para cumprir a vontade dele, conhecerão a doutrina se ela é de Deus, apesar dos esforços do inimigo para confundir a mente e tornar incerta a palavra. Deus chama a atenção de cada homem
para seus oráculos vivos. Que ninguém elimine o Espírito de Deus por distorcer as Escrituras, colocando interpretações humanas na palavra inspirada, e que ninguém siga um procedimento injusto, mantendo-se nas trevas, não querendo ouvir e, ainda assim, sentindo-se à vontade para comentar, queixar-se e semear dúvidas, quando aquilo que francamente não terá tempo para ouvir. Muitos professos ministros do Evangelho não aceitam a Bíblia inteira como palavra inspirada. Homens sábios rejeitam uma parte, outras questões se levantam a rejeitar outra parte. Eles estabelecem o próprio juízo como sendo superior à palavra, e a Escritura que ensinam repousa sobre a própria autoridade deles. A autenticidade divina da palavra é destruída. Assim, as sementes da infidelidade se espalham amplamente, pois as pessoas ficam confusas e não sabem no que acreditar. Existem muitas crenças que a mente não tem o direito de nutrir. Nos dias de Cristo, os rabinos construíam uma estrutura forçada e mística em muitas partes das Escrituras, visto que o ensino claro da palavra de Deus lhes condenava as práticas, tentaram destruir a força dela. O mesmo ocorre hoje. A palavra de Deus é apresentada como misteriosa e confusa para desculpar a transgressão da lei. Cristo repreendeu essas práticas em seus dias. Ele ensinava que a palavra de Deus deve ser entendida por todos. Apontava as Escrituras como tendo autoridade inquestionável e devemos fazer o mesmo. A Bíblia deve ser apresentada como a palavra do Deus infinito, como o fim de toda a controvérsia e o fundamento de toda a fé. O apóstolo diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para repreender, para redarguir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Segunda carta a Timóteos, capítulo 3, verso 16 e 17. Isso é bastante amplo, que todos procurem compreender ao máximo da própria capacidade o significado da palavra de Deus. Uma simples leitura superficial da palavra será de pouca vantagem, pois cada declaração feita nas palavras sagradas exige cuidadosa meditação, que todo aluno que valoriza o tesouro celestial põe à prova as próprias faculdades mentais e espirituais e se aprofunde na escavação da mina da verdade, a fim de obter o ouro celestial, aquela sabedoria que o tornará sábio para a salvação. Há almas a serem salvas, e que vocês sejam cobreiros de Jesus Cristo em salvá-las, pois Ele deu a vida por elas. O Senhor os abençoará com os bons frutos que vocês podem produzir para a glória dEle. Com o mesmo Espírito Santo que inspirou a Bíblia, tome posse do coração, levando vocês a amarem a palavra que é Espírito e vida. Amém. Meus queridos irmãos, meus queridos amigos, eis aqui estão as 3 meditações em atraso. O livro Sinais dos Tempos foi feito para mim e para você. Meus queridos, esse livro é fundamental, pois ele trata dos eventos finais, destes últimos tempos que estamos a viver sobre a Terra. Por isso eu gostaria de fazer um apelo para você. Pega cada meditação que mandamos áudio e manda por algum conhecido seu. Meus amigos,
Vamos compartilhar estas mensagens nas redes sociais, pois eles falam ao nosso coração. Espero que você vai ser abençoado com essas mensagens. Nós daqui oramos por você e também contamos com sua oração. Que o Senhor te abençoe grandemente neste ano, é a minha oração por você. Um grande abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser.